Olá pessoal, olá YouTube, cá estou eu de volta com estas células. Eu terminei de as testar há cerca de 2 semanas. Eu mostrei-vos no vídeo anterior, na semana passada, e entretanto eu trouxe-as para Lisboa para fazer a bateria. Como eu vos falei, esta bateria tinha 48 células, ela tinha 3 células em paralelo e 16 conjuntos de 3 células em série. Ou seja, ela tinha no total 48 células e tinha mais de 15 amperes-hora de capacidade. Ou seja, 16 amperes e meio de capacidade, porque tinha 3 células. Esta bateria ela foi-me doada pelo Jaime. Eu quero lhe agradecer novamente por ter-me doado esta bateria, porque ela vai-me permitir fazer uma bateria 16S 2P para o triciclo do meu pai. Hoje o vídeo vai ser em que nós vamos separar então duas a duas estas células, ou seja, vamos juntá-las duas a duas em paralelo para depois podermos fazer então as séries. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aquele fórum que já vos mostrei, o Second Life Storage, e no Second Life Storage nós podemos colocar a capacidade das nossas células. Eu vou então aqui para o fórum para vos poder mostrar. Como vocês podem ver aqui, eu estou no Second Life Storage. Este Second Life Storage é um fórum onde eu tenho aprendido bastante. Muito das pessoas com quem eu aprendi a fazer baterias de lítio, elas têm canais no YouTube. Mas nós temos este fórum então já de algum tempo, que é o Second Life Storage, como vocês podem ver aqui. Isto do Second Life Storage tem um pouco a ver com nós vamos armazenar energia dando vida novamente às células, ou seja, células estas que já poderiam ter sido incineradas para retirarem os metais dentro delas, mas nós estamos a reciclá-las e a reutilizá-las de uma forma ecológica. O meu projeto, como vocês sabem, é o RECO. Como vocês podem ver aqui, eu estou logado como RECO. Se vocês se registarem no fórum, vocês podem colocar dúvidas aqui no fórum. Se tiverem dificuldades em colocá-las em inglês, coloquem-as também em português. Eu tenho o meu blog no Wix, o RECO Energia Limpa, que eu já vos mostrei também. Nos vídeos eu coloco todos os links para vocês poderem registar. Mas aqui no Second Life, e voltando aqui, nós podemos fazer os nossos packs de uma forma segura, ou seja, juntando por capacidade. Podemos ir aqui ao cantinho. Se vocês virem aqui no cantinho, diz Repacker. E o Repacker o que é que faz? Este Repacker vai nos permitir colocar então aqui as capacidades individuais de cada uma das células. Como eu vos estava a dizer, eu tenho estas células que reciclei da bateria que o Jaime me doou e eu vou colocar aqui todas as capacidades. Como vocês podem ver, eu coloquei logo as capacidades todas, porque eu já as tinha tirado, eu não ia estar aqui a inserir valor a valor para perder tempo no vídeo. Mas como vocês podem ver, nós aqui temos 5.410,5.410, ou seja, eu de certeza que tenho aqui duas células com 5.410. Eu vou-vos mostrar isso então. Esta então é a primeira, 5.410. E eu tenho que ter uma outra célula que eu estou a procurar aqui exatamente com a mesma capacidade. Ou seja, eu tenho duas com 5.410 mAh de capacidade. E então, nós ao colocarmos esta informação então aqui, vou tirar então um pouco de zoom para que vocês possam ver melhor. Nós temos então todas as células aqui separadas, a sua capacidade separadas por vírgulas. Nós temos na opção do pack o número de células em série, ou seja, como eu vos disse, eu vou fazer uma bateria 16S, 16 conjuntos em série, e o número de células em paralelo, ou seja, nós vamos ter duas células em paralelo. Ao colocarmos esta informação aqui, nós podemos então gerar o nosso pack. E então ao gerar o nosso pack, nós podemos arrange cells into packs so each have similar capacity and the same number of cells in parallel. Ou seja, arranjar as células em packs para terem a capacidade mais similar e o mesmo número de células em paralelo. Temos a segunda opção que nós podemos selecionar,
que significa arrange cells into packs so each have similar capacity, ou seja, arranjar as células nos packs para terem a mesma capacidade. But vary the number of cells in parallel, ou seja, mas o número de células em paralelo pode variar. And keep cells in a pack roughly the same capacity. Ou seja, nós aqui podemos ter duas opções. Nesta primeira opção, nós vamos arranjar e juntar as baterias, e eu prefiro esta primeira opção, para ter o mesmo número de células em paralelo e ter a capacidade mais aproximada. Isto porquê? Porque se nós tivermos um número de células diferentes, com valores e capacidades diferentes, a nossa bateria vai ser um pouco mais instável. Isto na minha opinião. Por isso eu vou selecionar o primeiro, em que vamos arranjar as células para ter a capacidade mais próxima, mas ter o mesmo número de células em paralelo. Vamos então gerar, Generate Packs, e então o que vai acontecer é que nós cá para baixo, ele vai nos juntar os packs por capacidade. Ou seja, nós aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas temos 10.887 mAh, temos uma divergência de menos 15, e aqui no pack ao lado temos 10.901. E ele, como vocês veem, tem aqui a célula 1 e a célula 2. Aqui a célula 1 e a célula 2. E assim, por aí fora. Ou seja, nós vamos ter os 16 packs com duas células. Aquilo que acontece é que cá em baixo ele vai-me dar um pack data e vai juntar então esta primeira célula com a segunda, aquela primeira com a segunda, a primeira com a segunda, e aqui tenho os 16 packs. Aquilo que eu fiz depois de ter esta informação foi copiá-la, fazer copiar aqui, e então o que eu fiz a seguir foi uma folha de Excel, que eu vos vou mostrar também, onde eu coloquei os valores. E então eu separei as séries por 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S e por aí fora. Neste caso, aquilo que eu irei fazer então será olhar para estes valores, valores esses que são os das células que eu vou juntar, e então aquilo que eu irei fazer será juntá-las para fazer então a minha bateria. Eu vou então mostrar-vos isso mesmo, vou baixar aqui a câmera, vou puxar então aqui esta bateria, a rack da bateria, e então aquilo que eu vou fazer será tirar um pouco de zoom para vocês verem melhor, será juntar então os packs. Então no primeiro pack eu tenho 5.472, ou seja, eu vou procurar aqui a 5.472, que eu não estou a ver, se calhar vocês estão a ver, cá está, 5.472, eu vou colocá-la aqui. E esta vai ficar ligada em paralelo com uma 5.410. E aqui temos uma 5.410. Ou seja, eu aqui, como vocês veem, tenho então duas baterias para colocar em paralelo. Eu vou continuar a fazer isso então. O 2S 5454. Vamos ver onde é que está 5454. 5454. E não a estou a encontrar. 5454, que vai se juntar com outra 5.410. 5.410 está aqui. Já tenho mais duas ligadas em paralelo. Depois o que eu irei fazer então será soldar estas duas baterias em paralelo, estas duas em paralelo e assim por diante. Mas vamos então continuar a separação. Então, a seguir tenho 5.482, 5.482, 5.482, está aqui, com a 5.402, 5.402, que é esta, vou juntá-las aqui então em paralelo. Depois tenho a 5.525, cá está ela, 5.383,
e por aí fora, até ter então todas elas separadas. Eu volto já. Após a separação das células todas, sobraram-me estas 5, para além das outras que eu já vos tinha mostrado que estavam danificadas, ou seja, que tinham libertado eletrolite. E então, agora eu sei que tenho estes 16 blocos de 2 séries para ligar em paralelo e depois para ligar em série. Desta forma eu sei que a minha bateria ela vai ser muito equilibrada. Eu vou-vos mostrar isso mesmo aqui.